ME.Multiartes apresenta Imersão no Mundo da Arte. Você sabe todos os tipos? Antes de tudo, vamos responder o que pode ser arte. Essa pergunta ela é meio complicada de explicar, mas eu vou tentar de uma forma simples exemplificar para você. A arte ela é a forma de se comunicar e representar esteticamente sentido ou opinião de algum artista. Essa comunicação ela é realizada através de uma linguagem. As formas de expressão artística são muito variadas. Algumas surgiram ainda na pré-história, passando pela arte antiga e medieval. Atualmente, nós temos 11 tipos de artes reconhecidos. Uma delas é a música. Essa arte está ligada a sons como instrumentos e vozes. É uma expressão de arte muito antiga, datada desde a pré-história, que conta com registros semelhantes aos que conhecemos como música. É uma arte que é espalhada por todo mundo e é usada até mesmo para apresentar e reproduzir aspectos de uma cultura. A música é formada por uma combinação de harmonia, que é a mistura dos sons e acordes, ritmo, que determina a velocidade da canção, melodia, que é a forma por um conjunto de sons ou vozes. Uma música pode ser acompanhada ou não de uma letra. A música é conhecida por ser a arte que invoca emoções, como nostalgia, alegria, tristeza, euforia, melancolia, entre vários outros. Também promove o nosso próximo estilo, que é a dança. A dança é uma manifestação artística que é realizada através de movimentos corporais dentro de um ritmo. Assim como a música, a dança também existe desde a antiguidade e pode ser feita em solos, duplas ou grupos e quase sempre é acompanhada por uma música. Além de ser um tipo de expressão artística, a dança também é uma diversão. Os diferentes tipos de dança podem representar a cultura e a identidade de uma sociedade. Há vários tipos de dança, entre eles o balé, o jazz, dança de salão, sapateado, dança do ventre, bolero, entre várias outras. Nós iremos falar de um dos tipos de arte que nos remete a tempos muito antigos, existindo lembranças dessas formas de expressão desde os princípios da civilização. Pintura, que é uma forma de manifestação muito rica em técnicas e estilos, e pode ser bem representativo de uma época histórica, um movimento artístico ou uma região. Alguns exemplos de pintura são a rupestre, que existe no período da pré-história, e a pintura corporal indígena, que é uma expressão artística milenar. Agora nós temos as esculturas. Elas são construídas a partir da manipulação de diferentes tipos de materiais, como o mármore, o granito, o bronze, a madeira. São conhecidas desde a pré-história e são apreciadas desde tempos muito antigos. Esculturas da Grécia Antiga e do Império Romano têm relevante importância histórica e ainda hoje podem ser vistas em muitos museus ao redor do mundo. Agora falaremos de teatro, que nada mais é do que a representação artística feita pelos atores. Eles dão vida para os personagens para contar uma história, seja ela real ou fictícia. A representação pode ser acompanhada de cenários, sonorização, música e até mesmo interação do seu público. Uma peça teatral, ela pode ser de diversos gêneros, como drama, comédia, tragédia, histórica ou até mesmo um musical. Também pode ser apresentada por um grupo ou por um único ator, que chamamos de monólogo. Os espetáculos teatrais nasceram na Grécia Antiga, onde as apresentações aconteciam em peças e nos famosos teatros gregos. Algumas peças conhecidas dessa época, chamadas de tragédias gregas, são Medeia, Edipo Rei, Prometeu. Nos séculos XVI e XVII, o dramaturgo William Shakespeare escreveu peças super importantes para o teatro. Agora nós iremos falar sobre literatura, que é um tipo de arte que se expressa por meio das palavras escritas. Sim, a escrita pode ser feita em prosa ou em versos, e é uma forma artística. Ela abrange diversos estilos, como ficção, crônica, romance, poesia, história, entre vários outros estilos, que podem pertencer a 3 diferentes gêneros:
o narrativo, o dramático e o lírico. O cinema, que é a expressão artística que reproduz as gravações de imagem em movimento, que chamamos de filme. Esse tipo de arte é um contraste influenciado pela criação de novas tecnologias e podem representar diferentes tipos de época, desde que o cinema em preto e branco até as modernas animações e exibições de ficção científica. O cinema também é chamado de sétima arte, precisamente desde 1895, quando aconteceu a sua primeira reprodução cinematográfica. Os responsáveis pelo feito foram os franceses Louis Lumière e Auguste Lumière, criadores do primeiro projetor. Outros tipos de arte, o cinema é um meio importante de entretenimento, reflexão e informações, pois os filmes podem promover reflexão sobre autoconhecimento, contar histórias e permitir a vivência de outras realidades. A fotografia é um registro de imagens que são reveladas e impressas. Uma fotografia pode ser analógica, revelação de filmes, ou digital. Surgiu na primeira metade do século XIX, embora os processos que deram origem a ela também tenham surgido 300 anos antes. Duas invenções foram muito importantes para que a fotografia fosse criada. A primeira foi a câmera escura. O segundo foi o daguerreotype. A escura, demonstrada em 1558 por Giovanni Battista della Porta, é uma criação do princípio da fotografia e da formação da imagem. Alguns séculos depois, a criação do daguerreópio ajudou a popularizar a fotografia. Histórias em quadrinhos, contada por meio de desenhos sequenciais de acontecimentos, pensamentos e diálogos das personagens. A primeira publicação aconteceu nos Estados Unidos no fim do século XIX, com a criação do ilustrador Richard Phelps. Podem ser publicadas em versões próprias ou como suplementos em edições principalmente em jornais. Diversos quadrinhos que fizeram sucesso foram transformados em filmes, dando mais vidas às histórias das personagens. Jogos eletrônicos estão disponíveis em plataformas virtuais, que podem ser utilizadas em televisores, computadores ou dispositivos portáteis. Existem uma infinidade de tipos de jogos. Normalmente são baseados em disputas que podem ser jogadas individualmente, em duplas ou em grupos. Os jogos de videogame podem ser estruturados em fases para avançar e é preciso passar por desafios. Não se conhece a data exata da origem, mas foi no final da década de 1950 que o Willy criou o primeiro protótipo de jogo, uma espécie de partida de tênis. Os jogos eletrônicos estão disponíveis também nos celulares e novidades tecnológicas trazem constantemente inovações para essa forma de entretenimento. E por último, arte digital, que é a expressão artística mais moderna. É uma das que mais se beneficiam das inovações tecnológicas, pois ela foi fundada na interação entre a expressão artística e a tecnológica. Seu surgimento aconteceu em meados das décadas de 1980. Juntamente com o começo da popularização dos computadores. Esse tipo de arte engloba vários formatos de expressão digital que pode incluir vídeos, animações, fotografias e também edições gráficas. Ufa, passamos pelos 11 tipos de artes. Você já sabia? Se não sabia, deixa o seu gostei e comenta aqui embaixo qual é o seu estilo de arte preferido. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos.